Falar de nazistas é lembrar dos horrores que os alemães, liderados por Hitler, fizeram contra os judeus e outras minorias. É quase sinônimo de morte e sofrimento, de experimentos macabros e torturas dos mais diversos tipos. Mas hoje eu não irei falar das atrocidades cometidas pelo Terceiro Reich. Irei tratar de teorias da conspiração, que envolvem nazistas e supostos OVNIs, que foram criados por engenheiros e que tinham uma tecnologia extremamente avançada para a época. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui. Essas teorias descrevem tentativas supostamente bem-sucedidas de desenvolver aeronaves avançadas ou naves espaciais antes e durante a Segunda Guerra Mundial. E defendem que essas aeronaves desapareceram de forma misteriosa após o fim do conflito. E se for verdade? Vem comigo, que eu te conto todos os detalhes dessa história. Meses antes da Segunda Guerra Mundial acabar, em novembro de 1944, um esquadrão norte-americano fazia voos noturnos no Vale do Reno, ao norte de Estrasburgo, na fronteira franco-alemã. De repente, um dos pilotos avistou algumas luzes estranhas no céu. Ele nunca tinha visto algo como aquilo antes. Eram entre 8 e 10 luzes que se enfileiravam no horizonte, enquanto brilhavam com uma cor laranja extremamente forte. Um dos pilotos resolveu checar o radar da aeronave, mas o equipamento não registrava nada. Em meio a uma guerra mundial, os pilotos logo deduziram que a única explicação para aquelas luzes é que elas eram algum tipo de arma alemã. O esquadrão, então, se preparou para atacar o inimigo, mas quando começaram a ir em direção às luzes, elas desapareceram. Todos ficaram assustados, mas talvez por medo dos superiores não acreditarem na história, os pilotos decidiram ficar em silêncio. Só que ao longo dos dias, houve outros relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. No dia 17 de dezembro de 1944, um piloto que voava sobre uma cidade alemã viu 5 ou 6 luzes vermelhas e verdes piscando no céu. Só que em vez de estarem enfileiradas, como no primeiro avistamento, essas luzes estavam em formato de T. O relato do piloto detalhou que as luzes pareciam segui-lo e que depois desapareceram de forma misteriosa. Dias depois, em 22 de dezembro, surgiram mais 2 relatos de avistamentos. Em um deles, os pilotos relataram um grande brilho laranja que voava de maneira extremamente rápida e seguia um dos caças. Depois de cerca de 2 minutos, essa luz subiu rapidamente no céu e desapareceu. O segundo relato descreveu um objeto em forma de charuto, que era vermelho, brilhava, não tinha asas e que durante um tempo voou bem ao lado de um dos aviões dos pilotos norte-americanos. Um dos tenentes que avistou o objeto ordenou que o piloto do avião tentasse fazer manobras evasivas, mas a aeronave permaneceu ao lado dele até voar e desaparecer no horizonte. O curioso é que esses avistamentos foram testemunhados tanto por soldados do eixo quanto dos aliados. Posteriormente, chamaram esses avistamentos de Foo Fighters. Que essa história é bizarra, disso ninguém discorda. Mas assim como acontece com os avistamentos modernos, surgiram várias explicações para os fenômenos. Sinalizadores e balões meteorológicos foram as explicações mais plausíveis, mas também disseram que podia ser um fenômeno chamado fogo de San Telmo,
que é uma descarga elétrica provocada por um campo suficientemente intenso para promover a ionização do ar. De forma mais clara, mesmo sendo chamado de fogo, esse fenômeno é basicamente um tipo de plasma provocado por uma enorme diferença de potencial atmosférico. Porém, muitos dos pilotos que tinham visto as luzes descartaram qualquer uma dessas hipóteses. Eles já tinham visto sinalizadores, balões meteorológicos e o tal fogo de San Telmo, e disseram que definitivamente não havia chance de ser qualquer uma dessas coisas. Depois, surgiu a hipótese de que os pilotos estavam sofrendo com a chamada fadiga de combate, que é quando os soldados atingem um nível de estresse muito alto e podem até ter alucinações. Só que era complicado dizer que todos os pilotos que testemunharam as luzes estavam com o mesmo problema. Além disso, os esquadrões envolvidos no caso eram compostos por pilotos experientes e competentes. Um deles era Samuel A. Krasny. Seu filho, Cliffy Krasny, já declarou que seu falecido pai estava longe de ser um simpatizante por teorias da conspiração, principalmente as que envolviam OVNIs. Na verdade, ele nem chegou a sugerir que o objeto brilhante e sem asas, semelhante a um charuto que voou ao lado do seu avião, era de origem extraterrestre. Embora ele não acreditasse muito em teorias da conspiração, o piloto afirmou que poderia ser uma tecnologia alemã recém-criada e que muitas coisas durante a guerra foram mantidas em sigilo. O fato é que responsabilizar os nazistas por esses avistamentos não é nenhum absurdo. Essas observações aconteceram na Europa ocupada pelos nazistas, na mesma época em que a Força Aérea Alemã estava fazendo grandes avanços. Para completar, existe o fato de que, após o fim da guerra, os avistamentos pararam de acontecer. Mas o que mais liga essas constatações aos nazistas é um homem chamado Wernher von Braun. Ele foi um engenheiro de foguetes que ajudou os nazistas a desenvolverem o foguete V2. Esse foi o primeiro míssil balístico e foi usado pela Alemanha durante as últimas fases da Segunda Guerra Mundial, principalmente contra alvos britânicos e belgas. Então, não é difícil imaginar pilotos que nunca tinham visto algo assim antes, confundindo os foguetes com aviões sem asas. No entanto, especialistas afirmam que esses foguetes não tinham capacidade de fazer as manobras descritas nos avistamentos. Na verdade, nada no arsenal militar alemão poderia explicar as observações, considerando que não havia a propulsão ou tecnologia para argumentar sobre as misteriosas luzes. E é aí que surge uma teoria que, para muita gente, é a explicação mais aceitável dos avistamentos. No ano de 2000, o polonês Igor Wettkowski publicou um livro chamado A Verdade sobre a Arma Milagrosa, que ele afirma ter traduzido dos documentos nazistas oficiais. Segundo Igor, os documentos que teriam sido revelados por um agente de serviço de inteligência polonês relatavam a existência de uma arma ultra-secreta. Esses documentos falavam de um objeto chamado Die Glocke, também conhecido como sino nazista. Ele recebeu esse nome pelo fato de ter o formato de um sino. Desenvolvido com um metal duro e pesado, o objeto tinha entre 3,7 e 4,6 metros de altura, com um diâmetro de 2,7 metros, mas que Igor fez questão de deixar claro que poderia ser muito maior. O sino teria sido fabricado em uma instalação conhecida como Der Riese, ou O Gigante, em tradução livre. O local ficava perto da fronteira com a República Tcheca. Ainda segundo Igor, até hoje existe uma estrutura de concreto na região que provavelmente
foi usada para testar as capacidades antigravitacionais do sino. Tal objeto funcionava com um par de cilindros repletos de uma substância de cor violeta, semelhante ao mercúrio. Esse líquido metálico tinha o nome exótico de Xerum 525. Quando não estava energizando o sino, o elemento era armazenado em um recipiente de 1 metro de altura, forrado com chumbo. O sino era repleto de símbolos antigos, como hieróglifos, e quando era acionado, o objeto era capaz de projetar visões do passado, como se fosse uma máquina do tempo. Só que havia um grande problema. O tal Xerum 525 era extremamente radioativo e, por isso, matou muitos cientistas nazistas e animais que serviram de cobaias em testes. Só que no final da Segunda Guerra Mundial, tanto o sino quanto a equipe de cientistas que trabalhavam em seu desenvolvimento desapareceram sem deixar rastros. Hans Klammer, o general que comandou vários projetos no governo de Hitler, também foi um dos que desapareceram de forma misteriosa. Muitos teóricos dizem que os Estados Unidos encontrou o tal sino nazista e o escondeu desde então. Após o fim da guerra, foi criada a Operação Paperclip, um programa militar dos Estados Unidos que poupou a vida de muitos cientistas nazistas, os levando para trabalhar nas Forças Armadas norte-americanas, onde tiveram seu passado esquecido. O engenheiro Werner von Braun foi um desses cientistas, e muita gente acredita que Hans Klammer também estava envolvido nessa operação. Embora muita gente acredite que toda essa história de sino nazista seja real, é difícil afirmar que ele realmente existiu. Muitos céticos dizem que a história foi retirada de vários livros e revistas da década de 1960, conhecidas por suas criativas teorias da conspiração e entretenimento. Porém, essa história do sino pode fazer total sentido, levando em consideração os casos de avistamentos relatados por pilotos nazistas e norte-americanos. E você? Qual a sua opinião? E se for verdade?